Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a tia Daniele e nossa aula hoje será de História. Vocês já sabem, né, das nossas dicas diárias, sentar no lugarzinho calmo, tranquilo, arejado, peguem todo o material de vocês, lápis, borracha, caderno, estojo, o material de vocês didático, no caso podem pegar o livrinho de vocês também, para vocês acompanharem aí a explicação. Nossa aula hoje será de História e nós vamos falar da chegada dos portugueses ao Brasil. Você já sabe que quando eles chegaram aqui já tinham os habitantes, né? Os índios já viviam aqui. E aí eu vou contar para vocês uma historinha. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, encontraram uma sociedade organizada e diversificada. Quem era, gente, essa sociedade que vivia aqui? Era o quê? Era os índios, né? Os indígenas já moravam aqui. Habitavam aqui diversas nações indígenas, com características sociais diferentes entre si, mas que apresentavam um ponto em comum. Todos buscavam seu próprio sustento, então eles iam caçar, eles iam pescar, eles iam plantar, eles iam colher. Todos eles viviam num grupo de união, né? Nas terras que eram deles, eles viviam livres antes dos portugueses chegar e dominar o território deles, né? Então aí os índios viviam livremente, né? Fazendo os seus artesanatos, né? As suas crenças, as suas danças, ia pescar, ia colher, ia lá andar nos barquinhos dele. Antes dos portugueses chegar, todos os índios viviam o que? Livremente, mas viviam sempre o que? Juntos em união. Eles eram organizados, iam caçar juntos, iam trabalhar juntos. Era uma aldeia grande, mas eles viviam sempre pertinhos em união, tá bom? Dom Manuel, ele queria chegar às Índias e com isso passou a buscar uma nova rota. E essa nova rota que ele queria chegar, ele foi para novos mares e queria chegar às Índias. Então ela teve um comandante. E quem foi esse comandante? Pedro Álvares Cabral. Ele comandou, né? Ele comandou essa rota, né, no navio onde ele queria chegar às Índias. E dentro, gente, desse navio existiam vários tipos de pessoas. Existiam o quê? Existiam os portugueses, existiam também os pilotos, existiam o escrivão, existiam vários tipos de homens, vários tipos de pessoas de diferentes profissões dentro daquela embarcação. Tá? E dentro dessa embarcação tinha um escrivão. Esse escrivão, ele tinha como missão escrever cartas para o rei de Portugal, contando como eram essas terras, como eles tinham descoberto essas terras, porque como o rei ficou em Portugal, então ele mandou um enviado, mandou uma pessoa para escrever essa carta dizendo como era o local para que ele pudesse também chegar lá depois, tá bom? Como o Brasil foi descoberto, né, segundo uma carta, então esse escrivão Pero Vaz de Caminha, quando chegou no Brasil, ele se deparou com várias imagens, com várias figuras, com várias plantações. Então, quando ele chegou aqui no Brasil, ele fez o quê? Ele escreveu uma carta descrevendo, né, bem direitinho, detalhe por detalhe, do que ele estava vendo para vocês, tá bom? Então, eu vou dar uma olhadinha aqui na carta, porque claro que essa aí a gente não consegue ler, né? Aí é o Pero Vaz de Caminha, não é Pedro, gente, é Pero Vaz de Caminha, né? E ele foi o escrivão, ele que ficou responsável por descrever tudo aquilo que ele estava vendo, que ele viu nas terras brasileiras, para que o rei pudesse ficar sabendo como era, né, o lugar onde eles tinham chegado, tá certo? Depois de 43 dias de viagem, aí eu vou ler aqui a carta para vocês. Depois de 43 dias de viagem, apareceram os primeiros sinais da terra. Era o dia 22 de abril.
avistamos um monte alto e redondo. Então, eles nas embarcações de longe viram um monte alto e redondo. Ele foi chamado Monte Pascoal. Por que esse monte ficou chamado de Monte Pascoal? Porque no tempo que eles chegaram era o tempo de Páscoa. Então, eles associaram, a data ao nome. No outro dia, logo de manhãzinha, as embarcações chegaram mais perto da terra. Lá estavam alguns homens. Eles não eram brancos nem negros, eram de cor parda e andavam nus. Então eles já se assustaram, porque quando eles chegaram, que eles viram os índios, os índios estavam completamente pelados. E usavam armas, arco e flecha, que era a própria arma que eles construíam. Um barco foi à terra para conhecer essa gente. O barco não conseguiu chegar porque as ondas eram muito fortes, porque eles vieram pelo mar. Os nossos homens jogaram alguns presentes para os homens que estavam na terra. Eles também jogaram presente para os nossos homens. No dia 24 de abril, toda a esquadra chegou mais perto da terra. Para ancorar as embarcações, foi encontrado um porto seguro. O local foi chamado de Porto Seguro, porque aí vocês vão associar. Eles estavam nas embarcações, chegaram a um determinado local, onde eles achavam que era seguro, um porto, onde eles acharam que era seguro, então colocaram também o nome do local de Porto Seguro. Alguns homens da terra vieram conhecer o nosso capitão Álvares Cabral. Eles faziam gestos e falavam muito. O capitão não conseguia entender o que eles diziam. No dia 26 de abril foi feito um altar em uma pequena ilha que havia por perto. Era domingo de Páscoa e Frei Henrique Soares de Coimbra rezou a primeira missa na nova terra. Houve uma grande confraternização entre nativos e estrangeiros ao longo de todo o domingo. Então, como eles foram participar da missa, a primeira missa, Então, depois da missa houve uma festa para eles. Aí ficaram tanto os índios como os portugueses juntos. No dia 27 de abril, fomos todos visitar a terra e conhecer melhor as pessoas do lugar. Eles pintam o corpo com uma tinta vermelha. Raspam as sobrancelhas, os cílios e a parte da frente da cabeça. Pintam a testa com faixas pretas. As casas onde moram, essas pessoas são grandes, Em cada casa vivem 30 ou 40 pessoas. As casas são feitas de madeira e cobertas de palha. Dentro delas não há divisão, apenas pedaços de madeira onde se prendem redes para dormir. Então quer dizer que nós herdamos essa cultura de dormir em redes de quem? Dos índios, Então eles já dormiam em rede. Parece que a terra não se planta nem se cria animais. Não há bois, nem vaca, nem ovelhas e nem galinhas perto. As pessoas comem o que colhem das árvores. Quer dizer que eles se alimentavam de quê? Das próprias plantações que tinham na floresta. Eles iam lá colher das árvores seu próprio alimento. Eles não iam comprar em lugar nenhum, porque não existia comércio nem venda naquela época. Então eles plantavam e colhiam o próprio alimento deles. No dia 28 de abril fizeram uma cruz com madeira que havia no lugar. Os moradores da terra ficaram espantados. Eles não conseguiam um machado de ferro. No dia 1º de maio, Frei Henrique Soares de Coimbra rezou a segunda missa. Então, Frei Henrique rezou a primeira e a segunda missa para eles. Os habitantes da terra acompanharam a cerimônia com muito respeito. A cruz de madeira foi colocada para confirmar o descobrimento da nova terra. Até agora não podemos perceber se a terra há ouro, prata ou ferro. Ela é grande e tem muitas árvores, a terra é bem formosa. Beijo as mãos de Vossa Alteza, Pero Vaz de Caminha. Então aqui ele escreveu, o Pero Vaz de Caminha escreveu a carta para o rei de Portugal, descrevendo como era o lugar que eles tinham descoberto, que eles tinham visto. Então eles queriam chegar às Índias e acabaram chegando aonde?
no Brasil. Quando chegaram aqui, viram os índios, como é que os índios viviam, como era que eles, né, a pintura no rosto, tudo isso que a gente hoje em dia faz, né, pintar o rosto, dormir em rede, são tudo cultura dos índios, tá bom? Aí o Brasil, antes de ter esse nome, ele recebeu vários outros nomes. Terra dos Papagaios, Terra da Vera Cruz, Terra da Santa Cruz, Terra de Santa Cruz do Brasil, Terra do Brasil. A partir de 1527, por causa da primeira riqueza encontrada aqui, né, no caso o Brasil recebeu esse nome por causa dessa riqueza, que era muito explorada nessa época, né, que era uma árvore, né? O que era essa árvore? Era a árvore, né, que deu um nome ao nosso país. E de onde eles tiravam, né, a tinta vermelha que eles passavam no rosto, que eles pintavam o corpo. E o nome dessa árvore, né, pau-brasil, tá aí a figura, tá aí a imagem da árvore. Então, essa árvore aí, muito extraída na época, né, dos nativos, dos índios, que deu origem ao nome do nosso país. Muito antes, né, de ter esse nome Brasil, por causa dessa árvore, Brasil recebeu vários outros nomes, que nem eu falei para vocês antes, tá bom? Os nativos chamavam a terra de Pindoretano, que significa terra das palmeiras em Tupi-Guarani. Quem eram esses nativos? Eram os índios, né? Então, até os índios já tinham colocado outro nome no país antes de ser Brasil. E tá aí a árvore muito famosa, muito explorada, onde na época todos eles queriam, né, essa árvore. E aí tem uma atividadezinha aqui para vocês, né? Quem era Peruvar de Caminha? Eu falei para vocês, eles eram o quê? O escrivão, né, responsável de quê, né? Como Peruvar de Caminha descreveu as terras encontradas? E aí eu li para vocês nesse instante a cartinha descrevendo como era essa terra. Quem eram as pessoas, né? Quem eram as pessoas que estavam nessa embarcação? E aí eu falei para vocês e vocês vão olhar aqui no livrinho de vocês e vão encontrar a resposta também. Quais nomes nosso país recebeu antes de se chamar Brasil? E aí a tia explicou nesse instante também. Por que o Brasil recebeu esse nome, né? Nome tão bonito, né? Brasil. Por que que nós recebemos, nosso país recebeu esse nome? E aí vocês vão também dizer. Tia, terminei a atividadezinha que a senhora passou do vídeo, tá bom? Ótimo. O que que vocês vão fazer? Vão fazer também a atividade do livro de vocês, ó. Livrinho de vocês de história, tá certo? Aí quais são as páginas, tia, do livro? 109 a 103. 109 a 103. Terminou de fazer a atividade do livro e a atividade do vídeo, vai fazer o quê? Atividade de reforço. Essa atividade de reforço, gente, é a página 97. 97. Terminou a aula do vídeo, terminou o livro, terminou a atividade de reforço. Quero rever novamente o vídeo, tia. Volta, vai lá no YouTube. Acessa novamente o nosso vídeo do 4º ano, reveja as aulas, não esqueçam de curtir, tá certo? Ou vai no site da escola, pequenospassos.com.br, ou acessa lá a agenda eletrônica da escola, tá bom? Bons estudos, façam a tarefinha de vocês, e vocês sabem fazer sozinhos. Só dá uma olhadinha no vídeo, só ler que vocês vão responder com facilidade, tá bom? Um grande beijo, até a próxima aula.